que é o seguinte, é a questão do MBL como movimento de centro-esquerda. Eu queria muito comentar isso, que eu não tive a oportunidade de comentar essas declarações. Tá ok eu comentar bem Com certeza. comentado? Sim, sem dúvida, é um belo tema. Tudo bem. Então, assim, vamos começar contextualizando essa estratégia, né? E aí eu queria que depois, ao terminar de falar essa parte, que você relembrasse como era em 2015, 2016, o comportamento dos olavistas, o comportamento dos bolsonaristas, como é que a coisa pegava. A gente tem visto vários influenciadores bolsonaristas vindo com a proposição de que o MBL é um movimento de esquerda. Então a gente viu o Kim Paim falando que o MBL estava com o Pacheco, que o MBL sempre esteve com o PT. A gente viu o Alan dos Santos repetindo isso, dizendo que o MBL estava com o PT, que o MBL é de esquerda, ele não é de direita. Ele inclusive, fez um tweet assim, repetindo, né? Repitam comigo, o MBL não é de direita, o MBL não é de direita, o MBL não é de direita. Fez alguma coisa assim. A gente viu o Fernando Holliday, que se transformou num influenciador bolsonarista, malgrado todo o seu talento, ele quis fazer essa opção da vida dele e estava lá defendendo a ideia, que no caso dele é particularmente absurdo ele dizer isso, mas ele estava lá dizendo que o MBL era de centro-esquerda, que o MBL deseja recuperar o espaço do PSDB, que a gente quer ser o novo PSDB e tal. Ou seja, os bolsonaristas estão numa operação de guerra contra o MBL, que é a reedição do que eles fizeram durante 2015 e 2016. Eles fizeram, minha gente, exatamente a mesma coisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando o News são espectadores recentes do movimento. Vocês conhecem o movimento, sei lá, em 2020, 2019, agora 2022, 2023. Então vocês não sabem o que nós passamos com esse pessoal durante o período crítico de formação do movimento, que foi o finalzinho de 2014 até a vitória sobre Dilma Rousseff. A gente passou maus bocados, nós enfrentamos muita coisa nesse período e realmente na época a tática de todos esses setores do conservadorismo brasileiro era tentar empurrar o MBL para fora da direita. Então, o que eles faziam? Eles diziam, a direita somos nós, né? A direita é o professor Olavo de Carvalho, depois a direita se tornou o Bolsonaro, a direita é isso aqui, é meu movimento, somos nós que somos a verdadeira direita, e tem esse movimento aí, esse tal de MBL, com esses jovens amalucados, maconheiros que não valem nada, esquerdistas, títeres do PSDB, etc, 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 e esses caras tentam roubar o protagonismo do povo, roubar o protagonismo da direita, porque no fundo eles querem herdar o papel do PSDB. Era isso que esses caras falavam todo santo dia. Lives e lives e lives de conversa e blogs e textos com essa tese, uma tese obviamente mentirosa, mas no final das contas eles obtiveram uma grande vitória narrativa sobre o MBL, que, por sua vez, pavimentou a ascensão de Jair Bolsonaro até a presidência da República. Portanto, minha gente, não estou falando de uma bobagem aqui, estou falando de uma coisa muito séria que aconteceu em 2015 e 2016. Mas aí eu passo a bola para você, para que você relembre em detalhes, o máximo de detalhes que você puder lembrar, de como era essa situação na época. Eu acho que isso é muito resíduo das nossas guerras culturais contra o Olavo de Carvalho. Porque a grande batalha do MBL durante 2015 e 2016 foi a batalha para provar que a alternativa legítima do impeachment era uma opção mais viável e melhor do que a alternativa que o Olavo propunha, que era só deslegitimar as instituições, o Estado brasileiro e o governo, e criar uma espécie de revolta generalizada e botar, digamos assim, o Congresso abaixo e obter uma intervenção militar, etc, etc, etc. Ele avaliava que qualquer uma das soluções que não fosse institucional era uma solução superior, porque era uma solução de ruptura total com o sistema. Se fosse uma intervenção militar ou se fosse outra coisa, não importava com quanto fosse uma ruptura total. Ao passo que o MBL, por defender o impeachment, defendia uma proposta legal, uma proposta dentro da Constituição, e uma proposta que dependia, é claro, das instituições estabelecidas no país. Depende de parlamentares, depende de congressistas, depende do voto de deputados, depende do aval do Supremo Tribunal Federal para que o impeachment aconteça. Ele não acontece fora da institucionalidade, ele acontece completamente dentro dela. Muito bem. Aí,
neste meio de campo dessa grande batalha cultural, surgiram os bolsonaristas com diversas tentativas diferentes de criar a verdadeira direita. Porque o Olavo fazia distinção, e eles absorveram, de que havia uma antiga e uma nova esquerda. A antiga esquerda era aquela mais tradicionalmente enxergada no PT, que eram os comunistas, que não tinham pautas identitárias no meio, que não faziam uma defesa específica de minorias, mas sim do povo trabalhador, dos sindicatos, que não estavam modernizados e que também não defendiam teses econômicas mais regressivas ao tipo sindicatos fortes, impostos altos, etc, etc, etc. Ao passo que a nova esquerda, no mundo todo, já tinha uma visão mais liberal economicamente e tinha uma característica muito própria de verificar nas minorias o novo proletariado que precisava ser defendido. A nova, como se chamava? O proletariado virtual? Não, era um termo para o novo proletariado, que eu atribuía. Ele falava muito do lumpen proletariado, o bendito lumpen proletariado. E aí eles começaram a desenvolver talvez uma leitura para a direita que fizesse essa distinção. Existe uma antiga direita, que é a direita nacionalista, militarista, que é mais próxima ao que nós enxergamos no bolsonarismo hoje, e é uma nova direita, essa direita moderna, a direita que acredita em livre mercado, que não está tão interessada em ufanismos bélicos, que não está tão interessada numa defesa da soberania e o verde amazônico e toda essa velha história. E eles acreditavam que o MBL caminhava para uma direita que se encontrava muito com o que estava acontecendo com a nova esquerda. Uma que tinha dentro do seu contexto pautas identitárias, ainda que pautas identitárias ao revés, que trabalhava os temas da nova esquerda, não só os temas da velha esquerda. E aí isso se desenvolveu numa série de memes, numa série de ataques, numa série de discursos, e houve essa grande lembra de batalha. alguns, Nossa, de alguns momentos assim cruciais desses episódios? Eu acho que sinceramente, um dos memes... Agora, antes dele começar a lembrar essas coisas, seguinte, duas coisas aqui. Três, aliás. Primeiro, quem já está no clube, por favor, dê o seu depoimento do que você está achando do clube, o que você acha que pode melhorar, o que está bom, se o clube é legal, se está valendo a pena, se valeu a pena do seu dinheiro. Falem aqui no chat. E quem não entrou ainda no clube, por favor, entrem no clube. E eu tô pedindo, claro, é para fortalecer o movimento, obviamente, mas assim é para vocês também, pô. O clube é uma ferramenta de fato transformadora na história deste movimento. Por quê? É a grande ferramenta que nós temos de transportar o máximo de conhecimento possível para a maior base possível. Porque, por exemplo, na academia, a gente vai em breve abrir oficialmente a academia e tal. A academia é um grande curso e tudo mais, só que é um curso muito exigente. Você vai lá, você tem 1 ano, são 80 horas de aula, você tem 10 matérias, vai ter mais matéria ainda nesse ano, tem que fazer atividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que militar. Ou seja, a academia é mesmo para quem quer ter o trabalho hardcore de militância. O cara, eu quero ser militante, quero me dedicar a essa atividade aqui. Aí o cara entra na academia, vai para o 2º ano e começa a tocar as coisas do núcleo. Nas lives do News e nos vídeos do Canal Azul, é uma manifestação mais para o público externo. O que é o intermediário entre a academia e a live normal? É o clube. Porque no clube você tem as análises que a gente constrói, você tem os relatórios que nem sempre não. Aliás, a gente geralmente não aborda o conteúdo dos relatórios no News. Tem relatórios muito sofisticados sobre os quais a gente apenas mencionou no início, fez uma alusão ou falou assim sem muito rigor. Porque ali a gente tem realmente tempo de pesquisar, nós temos já um conjunto de pesquisadores, esse conjunto vai aumentar bastante com os melhores alunos da academia, coisa que deve ser dita aqui. Os melhores alunos da academia se tornarão redatores dos relatórios, dos bullets, de todo o conteúdo que aparece aí no Clube MBL. Isso sem falar dos documentários, né, que já saiu um documentário, teve entrevista do Kim, tem a revista Valete também, separado. Ou seja, é o nosso universo de conversa com vocês. Por isso, eu peço a vocês que vocês entrem no clube e também que vocês deem like na live. Nós temos aqui 1.600 pessoas
E muito pouco like, deem like na live. Eu sei se vocês querem o Renan, vocês estão acostumados com ele, o programa segue com ele de uma maneira diferente, é claro, mas não tem. Então, assim, deem like, entrem no clube e a gente vai prosseguir. Mas voltamos, se lembra aí. Os episódios mais assim, engraçados e icônicos disso. Eu acho que um dos melhores, mais marcantes memes, esse é um dos meus favoritos, que já fizeram sobre o MBL. Eles pegaram, os bolsonaristas da época, uma propaganda soviética de uma empresa de ternos. Nossa, eu não lembro disso. Você não lembra disso? Lembro. É só uma propaganda soviética. Uma empresa que produzia ternos da União Soviética, na qual os modelos estavam sobre algumas escadas, eles faziam algumas poses e tal. E aí eles substituíram as letras em cirílico para prudência e sofisticação. Nossa, teve essa campanha da prudência e sofisticação. Porque nós, ao invés de buscarmos ruptura, nós queríamos uma saída institucional. E nós éramos as pessoas que faziam articulação política. Então eles costumavam caçoar como... Bem, tem um MBL, o MBL é prudente e sofisticado. Você e consegue, nós somos a direita de verdade. Heitor, você consegue tentar recuperar, no Google. É muito legal. Então eu lhe digo, escreve, prudência e sofisticação, MBL prudência e sofisticação. Veja se você acha essas coisas antigas. É um vídeo hilário, assim. Eu acho que é um dos memes mais engraçados que já fizeram sobre o MBL. Era pra caçoar, dando a entender que nós não éramos suficientemente parrudos, suficientemente aguerridos à causa, briguentos. Não, porque sempre teve isso. Aliás, pra vocês saberem, né? Sempre, ou seja, o MBL é de esquerda, mas não só isso. O MBL é aviadado. Os caras é bumbum livre, os caras fazem... não é muito macho, sempre faz a conversa. Eles, os conservadores, não, eu sou macho, um charuto, eu faço e aconteça. MBL, armas. Mas MBL não, MBL é só viadagem, é gente fraca, é gente fresca. Eles sempre quiseram colar essa pecha na gente, né? Bom, a gente tá vendo aí quem é que é corajoso e quem não é, né? E eu acho que o que acontece é, a gente venceu, eu acho, em uma boa medida dentro da própria direita, as nossas teses. Assim, nós vencemos o Olavo no sentido de que o impeachment triunfou, porque o impeachment era uma realidade plausível, era uma opção viável. E a Revolução Popular acabou de falhar agora. Ela falhou miseravelmente. Agora. Sim, eu diria que o grande arco dessa disputa cultural contra o olavismo acaba no dia 8. É o grande momento em que se encerra a narrativa e se demonstra, assim... ponto final, de que a ideia de uma ruptura institucional no quebra-quebra é simplesmente estúpida. Que o Brasil é institucional demais para uma alternativa como essa. Lógico. Tanto é que assim, as instituições provaram, elas prenderam todo mundo no mesmo dia. Tem um outro, você falou do meme, você tá achando o meme Prudência e Sofisticação? Prudência e porque a internet é rápida, isso é uma coisa antiga. Veja se você acha um vídeo de um cara chamado Alexandre Celtz. Nossa, ele sendo eletrocutado? Do cara dele. Alexandre Celtz, você conhece? Celtz com E. S-E-L-T-Z. MBL. Achou? Não, achei o nome. Sim, você achou ele o era nome um professor de, acho que ele era um magrelinho. Ele era magrelinho, ele morava lá. Como que eu falei dele? Era um professor de ensino médio, morava em Goiás. Você conheceu ele bem? Sim. Você era de lá? Ele... Tem um vídeo aqui no Museu da Direita Histérica. Provavelmente é o vídeo no qual ele é eletrocutado dentro do Congresso. Não é esse. Não, esse é maravilhoso. Não, é o vídeo que ele fala que nós somos maconheiros. Aquele vídeo foi antológico. Que ele comenta de um negócio que o Renan tinha falado, um áudio que tinha vazado por uma ex-coordenadora nossa, que era uma senhora, que depois virou bolsonarista, mas ela era absolutamente histérica. Não vale o trabalho desse. Não é isso. Não. Mas é esse o menino. É um que ele fala que a gente era um movimento leve. É um vídeo muito engraçado. Ele tá com um cabelinho de cuia, assim. Ele tá muito nerd no vídeo. Eu acho que ele tá com um cabelinho de cuia. E ele tava escolhendo... Pessoal, se vocês que estão aqui assistindo o News, se vocês encontrarem o vídeo Prudência e Sofisticação, por favor, mandem o link nos comentários. Esse vídeo é hilário. Assim, devo dizer que uma das grandes alegrias de participar da política no século XXI são os memes. Não só os memes que a gente faz em ataque aos demais, mas os memes que fazem contra a gente. São muito engraçados. E alguns a gente até acaba utilizando a nosso favor. Como, por exemplo, aquele meme hilário do Kim, que compara a um boneco que o SBT vendia na década de 80, sabe? Não lembro. Que é uma carinha dentuça de um japonês genérico. E o Kim começou a utilizar isso em todos os lugares. Sim. E eu estou tentando comprar um boneco desse no Mercado Livre. Assim. Quem achar um link, eu vou trazer o Kim para o News. Bota aí, Kim boneco japonês meme.
Isso, vai procurar essas referências. Os grandes memes a feitos gente vai contra o fazer uma MBL. arqueologia da sacanagem bolsonarista. Ah, nossa, isso é maravilhoso. Então, isso aqui é baseado num boneco que era vendido na televisão há muito, muito tempo atrás. Estou tentando comprar um boneco desse. Eu vou trazer aqui pro News, assim que eu obter. Cara, parece um rato. Mas é simpático, não é? Mas parece um rato, É parece simpático. aquele topogijo. É, só colocaram um óculos e tornaram mais parlamentar como terno. É, deixa aí a cara do Kim. Mas então, foi uma batalha de muitos e muitos anos de grandes teses sobre se o Brasil era. Se o caminho para tirar o Brasil do atoleiro era um caminho institucional ou era um caminho de ruptura total. Você lembra também do meme? Esse não tinha muita graça, mas também foi muito divulgado. Que era o MBL como um cachorrinho, o PSDB controlando. E você vai achar, você bota PSDB, MBL, cachorrinho. Era tipo, o MBL era o cachorrinho, o PSDB era o controlador, e do outro lado parece que era o PT o controlador e o MST era o cachorrinho. Alguma coisa. Tipo, a gente tinha, pessoal. na visão que os bolsonaristas, que os olavistas, que depois se tornaram bolsonaristas, né, passavam para o grande público da direita, nós tínhamos uma função análoga à do MST para o PT. Só que para o PSDB. Sempre foi isso. O negócio sempre foi o PSDB. Quando eu vejo o Fernando Holliday levantando isso de novo, não, porque o PSDB, eu digo, já sabe, isso aí é a velha escola de falar do PSDB. Nossa, Daqui a pouco o PSDB fecha as portas e vão continuar dizendo, o MBL quer tomar o lugar do PSDB. Nossa, você lembra como o Holliday, ele era... Caralho, Você lembra como muito o Holliday bom, era fanático pelo Aécio Neves? Nossa, eu tô lembrando das histórias agora. Meu Deus do céu. Que ele ganhou, grande inspiração política do Holliday há muitos anos atrás. Era um livro do Aécio Neves que ele começou a ler quando estava na escola e ficou muito emocionado com aquilo. Ele queria discursar porque ele via na televisão igual quando ele era criança ainda. Nossa senhora, como o mundo dá voltas, hein? O mundo capota. Profunda volta, dá profundas voltas. Isso! Nossa, esse... Não era esse é mais esse. Esse é mais recente. Não era esse. Mas deixa esse. Conforme você for achando, você vai mudando jogando os memes aqui. aí que a gente vai fazer uma arqueologia. Mas o PT tinha grandes teses sobre quem controlava o MBL. Teve a tese da CIA, que a gente achava muito divertida, porque ela era das mais absurdas. Você lembra que a CIA era o grande... Nós éramos um braço da CIA no Brasil, claro. E tal. Tinha os irmãos Koch. Os irmãos Koch, né, que haviam bilionários americanos muitos exóticos que atuavam financiando o MBL. E essas assim, eram as principais do PT. Porque o PT também não podia assumir, eu entendo perfeitamente isso, que um grupo de adolescentes desajustados estava derrubando o governo. Isso era uma situação muito ridícula para o governo federal assumir. O Chupacu de Kiev tá aqui meio perplexo quando você diz que o Holliday era inspirado no Aécio. Pois é. Mas era? Ele tá... Agora eu vi por que ele botou. Não nesse sentido, pô. Ele tinha uma inspiração política. Sim. Mas pro PT era muito difícil dizer, poxa, o MBL é um grupo de desajustados jovens que está de fato causando problemas ao governo. MPL mesmo, a mão invisível da CIA. Nossa. Aí, ó, eles fazendo lives para descrever a nossa conexão com a CIA. Maria Caramês Carlotto. Os irmãos Koch aqui, Os irmãos Koch. É muita coisa, velho. É muita coisa que já foi criada contra esse movimento. Mas eu entendo o lado do PT. É difícil você dizer, pô, você está sendo atormentado por um grupo de adolescentes. Não faz sentido. Eles precisavam de uma justificativa. Sim. Agora, para os bolsonaristas, era mais complicado. Mas foi complicado, mas eles ganharam na narrativa. Sim. Tanto que até hoje, assim, uma massa grande de pessoas da direita não reconhece o MBL como fazendo parte da direita. Por conta das críticas muito insistentes ao Bolsonaro e tudo mais, e eles meio que empurraram no período o MBL para a esquerda. Sendo que nunca foi, né? Óbvio. Sim. Eu acho que outra... assim, para muitos brasileiros, eles entendem a política como situação e oposição. Muitos brasileiros mais simples veem assim. Então tudo que não é governo é antigoverno, tudo que não é. E a gente ficou numa situação muito sui generis, porque a gente ficou, de certo modo... Espremido. A gente era oposição a tudo. Então, realmente é difícil para um brasileiro não politizado entender a oposição do MBL. Até entendo que a gente ficou numa situação de que a comunicação da nossa tese estava com certas dificuldades. Aí... Depois disso, eu acho que das críticas que foram reacendidas recentemente, esse debate volta à tona, porque logo depois do dia 8 a gente propôs o Congresso do Renascimento da Direita. Sim. Que obviamente, para os bolsonaristas, é como levar, assim, é como pisar num prego.
Dizer que o MBL está fazendo esforços para reconstruir uma direita que os bolsonaristas destruíram, esculhambaram até que não houvesse nenhuma credibilidade, depois de perder uma eleição e traumatizar o país com a destruição dos 3 sedes institucionais. É isso mesmo.